Quinto princípio de crescimento: alistar e treinar obreiros constantemente. A escola dominical só fará um bom trabalho se ela tiver obreiros treinados. Há muitos que querem ter os obreiros, mas não querem treinar os obreiros. Nós teremos dificuldades se fizermos isso, se pensarmos assim. Por quê? Pessoas que vêm de outros lugares, muitas vezes, vêm com uma certa experiência, mas eles têm uma metodologia, uma visão de trabalho, muitas vezes diferente da igreja que estão agora. Eles trazem uma bagagem de costumes, de certas práticas e até mesmo uma tradição diferente da que nós temos em nossa igreja. Mas você pode descobrir obreiros, às vezes dentro da sua igreja, você tem pessoas que vieram de outras igrejas e que lá exerceram um ministério junto à escola dominical, foram superintendentes, ou secretários, ou professores de escola dominical. Então entreviste as pessoas da sua igreja, né? Diga que a escola dominical está precisando de pessoas e que precisam de voluntários. Levante uma lista de pessoas, entreviste essas pessoas, você vai ficar surpreendente. Talvez você tenha muitos obreiros ali dentro da igreja, não só para a escola dominical, mas para outros ministérios, e nem se dá conta disso. Aliste voluntários, sempre. Ofereça cursos de capacitação a todos que estiverem interessados em fazê-los. Você vai descobrir que há pessoas interessadas em fazer cursos de capacitação, em aprender a ensinar e aprender a servir a Deus na escola dominical e também em outros ministérios. Então esteja pronto a oferecer esses cursos. Muitas vezes as pessoas não têm motivação para a escola dominical porque elas não tiveram oportunidades, elas não foram treinadas. Então a pessoa ela acha que ela não é capacitada para fazer o trabalho. E de fato não é. Ela pode ter boa vontade, dedicação, mas ela precisa de um treinamento. E esse treinamento, quem deve oferecer é justamente a igreja, a direção da escola bíblica dominical. O treinamento deve ser progressivo. Nós devemos estabelecer alguns treinamentos básicos, e esses treinamentos então têm que acontecer para que depois a pessoa faça outros treinamentos. Uma vez que a pessoa faz o treinamento, ela deve ser integrada no ministério. Não adianta você ter 50 obreiros treinados na escola dominical e só ter 10 trabalhando. Nós precisamos treinar e integrar as pessoas treinadas no ministério da igreja. Então primeiro vem o treinamento. Depois do treinamento deve haver um estágio, onde aqueles que foram treinados terão oportunidades práticas de colocar em uso aquilo que aprenderam. Então, eles poderão auxiliar em vários momentos da escola dominical. Por exemplo, quando um professor falta, o substituto deve dar aula, mas o substituto precisa de um auxiliar. E nesse caso, então, nós poderemos deslocar para ali um estagiário. Os estagiários podem dar aulas também nos domingos à noite, quando durante a pregação as crianças saem para o seu cultinho. Os estagiários poderão ajudar, dando aula, auxiliando no louvor, em todo o trabalho que é feito no culto infantil ou classes que a igreja tenha durante o culto noturno. Nas quartas-feiras também, muitas vezes nós não temos crianças na igreja porque não temos classe para crianças. Então os pais já não vão porque as crianças não têm onde ficar. Mas uma vez que temos estagiários, podemos colocar os estagiários para ensinar as crianças na quarta-feira à noite, durante reuniões de casais, durante programas especiais, nas congregações, nos clubes bíblicos Boas Novas. O segredo da escola bíblica dominical em relação aos obreiros é ter mais obreiros do que é necessário para o básico. E então nós podemos
empreender vários esforços de evangelização, de visitação, e os estagiários então vão crescer, vão aprender. É lógico, eles não devem ser colocados sozinhos para fazer o ministério. Então, primeiro, eles observam outros fazerem, depois auxiliam outros a fazer, depois fazem sob supervisão e depois, finalmente, eles fazem sozinhos. Então, é um processo e precisamos integrar esses obreiros na escola bíblica dominical. E temos que ter todo jeito para fazer isso, para não perder esses obreiros que estão treinados. Agora, obreiros têm que aprender também o seguinte, que ninguém é insubstituível, né? Os professores de escola dominical, por exemplo, nenhum deles é dono de uma classe. A pior coisa que pode acontecer para a classe e para o professor é ele achar que a classe é dele, que o ministério é dele e que dali ninguém pode tirá-lo. Aquela história, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Mas não é assim, porque todos somos servos de Deus, a obra é de Deus, a classe é de Deus, a escola bíblica é de Deus, ninguém é dono de nada. Nós estamos servindo, né, e ocupamos um cargo enquanto bem servir. Hoje nós podemos, amanhã talvez estejamos incapacitados de exercer um cargo como o cargo de professor. Então, se você é professor, seja humilde, reconheça que o ministério não é seu, é de Deus, a obra é de Deus, a classe não é sua. Esse sentimento de possessão não faz bem para o professor. Então, o professor deve aprender a trabalhar em equipe, compartilhar o seu ministério, dar oportunidades para o seu auxiliar, ensinar uma vez por mês, todas as vezes que ele precisar sair, viajar, ele avisa o auxiliar com tempo, para que a classe não seja prejudicada. E o auxiliar então vai fazer um trabalho com amor, com qualidade. Talvez você, que é professor de escola dominical, você já vem lecionando 2, 3, 4, 5 anos, você precisa talvez descansar um pouco, parar de ensinar só e sentar num banco, numa classe e poder aprender, ouvir, reciclar-se, descansar. Precisamos aprender a trabalhar nesse espírito de equipe, companheirismo, compartilhamento, né? A obra de Deus não é feita por uma pessoa só, é um trabalho em equipe, né? Então deve haver essa cooperação e ninguém é insubstituível. O professor de escola dominical, ele está ali, mas ele deve entender que existem outros obreiros que querem trabalhar e que precisam de oportunidades para isso. Alguns cursos de treinamento que podemos oferecer para a formação dos nossos professores. Em primeiro lugar, é um curso de doutrinas básicas. Se alguém não conhece as doutrinas básicas da Bíblia, a declaração de fé da igreja, a visão que a igreja tem, ele não estará preparado para ensinar na escola bíblica dominical. Podemos oferecer também como base para os professores o curso Apacenta os Meus Cordeiros da APEC, que é um curso de pedagogia infantil, mas que ensinará coisas básicas para todos os professores. Eu recomendo que todos os professores façam o curso de Apacenta os Meus Cordeiros, mesmo que não sejam professores para crianças. Depois, Gestão de Escola Bíblica Dominical. É um curso que mostra como gerir, como administrar, qual é o jeito que devemos fazer para que a escola dominical possa alcançar os seus propósitos, crescer, ser uma escola de qualidade, de excelência. Outro curso é o curso de processo de ensino e aprendizagem, que vai mostrar como crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos aprendem. Cada uma dessas
faixas etárias, desses grupos etários, eles aprendem de uma maneira diferente. Então é um curso que pode agregar. Outro curso que é muito interessante são as 7 leis do ensino, as 7 leis básicas do ensino, que vão abrir a mente de uma maneira simples e prática para que o ensino possa acontecer com eficácia. Temos também o curso Bom Professor Conhece os Seus Alunos, que basicamente vai estudar as características emocionais, sociais, espirituais de cada uma das faixas etárias da Escola Bíblica Dominical. Temos também o curso de Evangelismo Pessoal, que todo professor deve saber como ganhar almas, né? Ele deve ser um evangelista quando ensina para os alunos, quando finaliza suas aulas com apelo, quando visita nas casas os seus alunos, os pais e familiares de seus alunos. O ministério de discipulado. Um professor deve aprender a ser um discipulador e discipular os seus alunos. Fazer discípulos é uma missão de todos nós que somos cristãos, principalmente do professor. E ele precisa ser treinado para ser um discipulador. Temos então o Ministério Capacitar, que oferece vários desses cursos aí para os irmãos. Temos a APEC, que treina principalmente obreiros para trabalhar com crianças. Temos também a Editora Cristã Evangélica, que volta e meia organiza seminários sobre a Escola Bíblica Dominical. Então, nós devemos investir no treinamento dos nossos professores. Às vezes, a igreja não tem grandes recursos para oferecer sempre treinamento dentro do seu templo. Às vezes, a questão é enviar alguém para um seminário, para um treinamento, e essa pessoa vai, é treinada e ele volta para ensinar. Então, uma das preocupações do diretor da Escola Bíblica Dominical é justamente garantir que não faltarão obreiros treinados para realizar o trabalho da Escola Bíblica Dominical.